olhando para essa trajetória, né, e para as práticas de inovação nas empresas que vocês hoje atuam e já atuaram, né, o que vocês destacariam que seriam as principais mudanças nos últimos tempos em relação à inovação? O que vocês poderiam trazer de destaque que a gente poderia abrir a conversa? Eu julgo o seguinte, a mudança, ela sempre existiu, né? Isso é fato. O que a gente pode identificar ao longo desses últimos anos é que você tira aquela condição de agente, que é aquele indivíduo que é capaz de proporcionar, de realizar a mudança, você tira aquela figura de uma pessoa e você distribui esse papel. Então, hoje, numa organização, todos são agentes. Todos têm o papel, todos têm a responsabilidade de atuar pela mudança. Todos são responsáveis. Mas em que contexto que isso acontece, né? A gente não pode dizer que inovação só está existindo hoje, embora seja uma expressão muito forte utilizada hoje. Quando a gente concebe inovação como geração de valor, nenhuma empresa chega, no caso da companhia que eu atuo hoje, que é a Termolar, uma empresa especializada em desenvolver soluções térmicas, nenhuma empresa chega aos seus 62 anos de vida sem realizar inovação, sem demonstrar uma capacidade de adaptação. Mas o que acontece, que a gente observa, é que há uma grande mudança nesse jeito de trabalhar e de operar isso, né? Então, hoje, não se concebe mais você trabalhar num ambiente em que apenas uma pessoa tem a capacidade de atuar como agente. Essa capacidade, ela precisa ser distribuída, ela precisa ser compartilhada entre todos nós. Eu enxergo que é isso, é a gente reconhecer todos os indivíduos como seres pensantes, capazes, criativos, agentes, disponíveis para ter esse potencial de inovação, porque a gente sempre separou as coisas, né? Nós sempre separamos a nossa vida pessoal da nossa vida profissional, nós separamos o que é o emocional do espiritual, do que é físico, e nesse momento, mais do que nunca, a gente entende que somos todos uma integralidade. Dentro do próprio ambiente corporativo, existiam antigamente os que pensavam e os que faziam, né? O que a gente percebe hoje quando todos somos agentes? Todos pensam e fazem, todos têm essa capacidade. O que a gente precisa fazer é ativar e liberar ela para dar condição de todos, de fato, se sentirem pertencentes e capazes de fazer isso. Uhum. Eu acho que as mudanças aconteceram porque, se a gente olha de uma maneira geral os dados, né, as empresas que quebraram nos últimos 50 anos foram as empresas que ficaram presas ao mesmo canal, ao mesmo produto, ao mesmo público, né? Isso trouxe um senso de urgência de a gente repensar os nossos negócios com mais capital, liquidez, né? E na própria evolução da sociedade a gente viu que era necessário a gente construir um novo tipo de cultura, né? E aí, nessa construção de um novo tipo de cultura, a gente começou a se dar conta que aquele gênio solitário, a gente viu isso muito na última década, representado pelo Steve Jobs, né, que era o cara por detrás de todas as grandes transformações, né, não era bem verdade, primeiro, e não era sustentável, né? A gente não colocar essa responsabilidade numa única pessoa, né, num único indivíduo ou num pequeno grupo, né, isso nunca é sustentável, né? Então, eu acho que esse sinal que a gente, talvez por muito tempo, a gente procura heróis, né? E as organizações antigamente também tinham seus heróis, né? E esses heróis determinavam o que a gente deveria fazer e pensar, a maneira como a gente deveria pensar e desenvolver as coisas, cai por terra no momento que a gente descobre o poder das conexões, né? Das redes de transformação. Então, obviamente, uma massa de indivíduos consegue criar e pensar de maneira muito mais coesa, estratégica e colaborativa, com resultados mais impactantes do que um único cidadão. Então, eu acho que isso é uma das coisas que mudou com certeza
Então, essa queda do gênio solitário, né, para redes de cooperação dentro das organizações, para essa distribuição de responsabilidade, né. Eu acho que uma outra coisa que quebrou também foi talvez encontrar um lugar na sociedade. As empresas começaram a perceber que com um excesso de oferta, né, as pessoas começaram a escolher melhor o que comprar, né? Algumas, quem consegue, né? Uma coisa que vale a pena a gente deixar frisado aqui, tudo aquilo que a gente for falar é sempre dentro daquela bolha de realidade que a gente vive e percebe, né? Pode ser que existam outras vertentes daquilo que a gente está falando que com certeza podem, inclusive, conflitar com o nosso pensamento aqui, mas eu acho que vale deixar esse ponto aqui, que a gente tem que ter tem uma noção muito clara que aquilo que a gente fala é muito situacional, né? Está dentro da minha realidade, da minha percepção de mundo. Pode ser que quem esteja depois nos ouvindo, né, consiga fazer outras interpretações e outras realidades e está tudo bem. Só para deixar esse ponto frisado e não passar isso batido. E aí, quando encontrar um lugar... Então, essa necessidade de encontrar um local na sociedade, né, ela fez com que as empresas também tivessem que repensar a maneira de como elas conseguiam desenvolver e entregar esse valor, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais mudou, é o papel das organizações nesse mundo atual, né? Que tem cobrado até uma responsabilidade maior, porque as pessoas, no meu entender, estão transferindo para as organizações e para as marcas, que são pessoas, né? São personas, essa responsabilidade que às vezes o Estado não consegue prover, né? Então, a gente conseguiu perceber isso na pandemia, né? Muitas empresas se reuniram, começaram a construir hospitais, começaram a entregar leitos em vários hospitais, começaram a desenvolver produtos que não estavam dentro do seu portfólio para ajudar aquela comunidade. Então, isso mudou também o papel da inovação dentro dessas organizações, né? Então, trouxe luz para essa necessidade. E talvez a coisa que, obviamente, é mais clichê é a velocidade, né? Acho que das coisas que a gente mais percebe é a necessidade de uma rápida adaptação de contextos, né? A gente deve trabalhar por contexto, né? E não por ciclo fechado, né? Eu vejo que às vezes a gente ainda, e eu me coloco isso como meia-culpa, a gente ainda olha para a sociedade como, né, como algo muito estático e previsível, né? E aquilo que a gente acabou de passar, né, desmonta essa ideia de uma maneira muito clara. Então, eu acho que isso também é um dos pilares que mudaram bastante. Então, eu diria que, com certeza, pessoas, com certeza, velocidade, com certeza é um lugar daquela organização no mundo atual. São as coisas que eu mais percebo que mudaram. Como é que vocês veem, o que vocês identificam que seriam os principais desafios de fazer inovação? Quando a gente olha para a prática, assim, né, de fazer algum projeto, alguma iniciativa que envolva inovação, o que vocês percebem que seriam aí os principais desafios? A nível organizacional é cultural, né? Primeiro, a gente tem que entender que inovação é uma escolha estratégica, né? As empresas que não quiserem inovar, tá tudo bem também, né? Tá tudo certo, né? Só, obviamente, toda escolha há uma consequência, né? Quando eu escolho não inovar, provavelmente eu vou jogar cada vez mais no mercado mais competitivo, que vai lutar mais por preço, com baixa diferenciação. Isso não está errado, assim, só para que a gente não coloque todo mundo numa mesma cesta, assim, né? E o que eu faço, alguém tem que fazer também. A gente sabe que é necessário, né? Que quem quer continuar relevante é necessário que se transforme. Então, esse é o primeiro passo, né? A gente tomar consciência daquilo que a gente quer fazer. Porque o que eu vejo é que muitas empresas, elas têm um desejo que ele é muito mais de aparência do que, de fato, concretização. E aí a gente cai numa seara muito perigosa, porque quando a gente diz uma coisa e faz outra, a gente cria uma frustração gigante dentro dos nossos times e dentro daquela própria organização. Isso é ruim, assim, de uma maneira muito grande. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter clareza, assim, a gente quer isso,
e a gente está disposto a seguir, a abraçar as dores da mudança, né? Porque quando a gente fala sobre inovação, a gente está pressupondo que a gente precisa melhorar alguma coisa. Se a gente precisa melhorar alguma coisa, a gente pressupõe que as coisas que a gente fez podem ser melhoradas. Se elas podem ser melhoradas, significa que alguém pode achar que alguém pode se sentir ofendido, né, de que você está mudando uma estrutura, ou o modelo de trabalho, o produto, a oferta, o canal, e isso conflita com pessoas que estão há mais tempo e que defendiam aquilo até então, e que não conseguem olhar essa transição de uma maneira evolutiva, né? Então, a primeira coisa que eu diria a nível organizacional, o maior desafio é cultural, assim, né? Se a gente não tem clareza do que a gente quer, se a gente quer inovação, né, a gente precisa construir uma cultura que colabore, né, com isso, né? Porque tem muita coisa invisível, e tem um ótimo livro que eu recomendo, que se chama Criatividade S.A., que é do fundador da Pixar, né? E ele escreveu um livro, ele escreveu esse livro, né, ele queria ajudar as pessoas a identificar as forças invisíveis que matam as inovações dentro das organizações, né? E aí ele conta de toda a trajetória dele, do início dentro de uma startup até a chegada à Disney. Então, é muito importante que a gente identifique, né, que cultura a gente quer construir. A cultura precisa sustentar a inovação, porque senão a inovação não é sustentável no médio e no longo prazo, né? Ela é legal para a comunicação, mas a gente não consegue extrair nada. E quando a gente consegue extrair, é super doloroso. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, agora, falando de maneira prática, né, como é que a gente cria se eu não me engano, era essa pergunta, né, como é que a gente coloca uma inovação sustentável no mercado, né? Para mim, ela passa por quatro grandes pontos, assim, né? Ela precisa ser desejável, né? Então, eu preciso que pessoas queiram isso, né? Então, aqui tem vários processos de design thinking, várias coisas que podem nos ajudar a construir coisas que façam sentido para aquele grupo de clientes, né? Porque eu não preciso fazer uma coisa para todo mundo. Ela precisa ser factível, né? Então, eu preciso tecnicamente conseguir resolver aquele problema. Ela precisa ser viável, né? Isso significa que eu preciso ganhar dinheiro com aquilo que eu esteja fazendo, né? Ou perceber um retorno no médio prazo ou dentro da minha estratégia. E ela precisa ter um lugar na sociedade. O que isso é um lugar na sociedade? Nem tudo aquilo que as pessoas desejam tem um lugar na sociedade, né? Eu posso falar sobre um exemplo, é o cara que criou a Segway, né? Ele desenvolveu há 20 anos atrás a Segway, né? Ele desenvolveu o microtransporte coletivo, né? Que é aquele patinete, meio que um patinete elétrico, né? E ele demorou anos, né? Até que a empresa acabou fechando e quebrando, né? Só depois de 20 anos é que um grupo de jovens conseguiu transformar aquele negócio num negócio sustentável, que é esse negócio de aluguel de patinete, de várias coisas, né? De microtransporte coletivo que você paga para usar. Então, você precisa entender também se aquilo que você está criando tem um lugar na sociedade. Então, é desejo, é viabilidade, é factibilidade e é lugar na sociedade, que eu diria que faz sentido a gente criar uma coisa que tenha sustentação no mercado. Eu acho que quando a gente fala fazer inovação, eu entendo que a gente se refere também a um modelo de negócio, né? Porque, como eu tinha conversado antes, em essência, toda organização gera valor através de alguma prática, e isso também pode ser entendido como inovação, nessa geração de receita através de uma oferta de valor. Mas, sem dúvida, a gente precisa ter cuidado com os modismos, a gente precisa ter cuidado com as manchetes, com olhar uma manchete, com receber um tweet e entender que aquilo ali é inovação, e se eu replicar aquela ação, eu posso estar fazendo isso na minha companhia, né? Então, é importante a gente compreender que, sem dúvida, quando a gente fala em inovação e modelo de negócio, uma cultura orientada para a inovação, ela é muito importante. Mas aí, voltando à questão que a gente fala, né? O que é inovação? Bom, se inovação é geração de valor, né? É quando eu transformo as minhas ideias, é quando eu libero o meu potencial criativo para que, de fato, ele seja realizável, porque de ideias conseguimos aqui encher um caminhão de ideias, né? Mas o que vai diferenciar mesmo é quais delas serão colocadas em prática. Bom,
Então, a gente fala de cultura. A gente fala, de novo, de subverter uma cultura que até então era pautada por uma gestão opressora. E aí eu falo do meio empresarial como um todo, né? Não estaríamos todos buscando e falando sobre cultura de inovação se a gente não assumisse, enquanto estruturas industriais, que as nossas estruturas, sendo verticais, elas acabavam colocando algumas pessoas nas condições de quem pensava, outras pessoas nas condições de quem apenas executava, e cujas ideias, cujas palavras não tinham voz, eram invisíveis. Então, como que a gente cria essa cultura? Esse é o principal desafio, principalmente porque a gente precisa romper condicionamentos de décadas, né? Se a gente observar aquela velha frase, né? Em time que está ganhando não se mexe. Será? Hoje em dia não funciona mais assim, né? O que é a cultura de inovação, se não você estar aberto a experimentar, a errar e a fazer de novo? Então, a primeira questão que eu preciso fazer é tirar a culpa do erro. Como é que eu faço isso? Bom, se a gente olha para a natureza, é natural dos seres vivos uma rejeição a tudo que é novo, né? O nosso organismo, nós temos anticorpos. Para que eles servem? Se tem algum agente estranho no meu corpo que vai ocasionar uma mudança, o meu corpo reage. É para me prejudicar? Não, em hipótese alguma é para me prejudicar, é justamente para proteger, porque essa comodidade, esse conforto, essa estabilidade, ela nos convém, essa harmonia. Quando a gente fala em cultura de inovação, a gente está falando em fazer diferente, em colocar novas perspectivas. E aí a gente tem que, de novo, romper mais um paradigma. Aquele paradigma que nos ensinou, aquele condicionamento que nos dizia que a gente precisa treinar, treinar, treinar e que a prática leva à perfeição. Mas agora, repetição já não é mais um critério de sucesso. Então, volta de novo à cultura. E aí a gente precisa conseguir organizar esses elementos, né? Como é que eu consigo honrar tudo que me trouxe até aqui? Porque eu olho para uma organização que tem uma grande trajetória numa linha do tempo. E eu estou dizendo, essa organização não sabe inovar. Também deve haver um cuidado com a maneira com que a gente trabalha esse ponto dentro da companhia, porque eu não posso desonrar toda uma história que me trouxe até aqui. Porém, nem todas as competências que me trouxeram até aqui, elas vão ser importantes para eu levar na minha próxima bagagem. Então, a gente precisa aprender a desaprender, né? E se desapegar dessas verdades. O que representa para vocês uma cultura voltada para a inovação, entendendo que cultura é uma palavra ampla, né? Mas eu queria ouvir um pouco como é que vocês traduzem esse entendimento, esse sentido de cultura voltada para a inovação. E já emendando nessa mesma pergunta, que também vocês acabaram trazendo nas respostas até aqui, que a importância de envolver, né, diferentes pessoas, diferentes agentes para dar conta, né, de uma inovação no contexto organizacional. Como é que vocês percebem outras áreas que não são áreas de inovação como vocês hoje representam? Como é que vocês sentem essas outras áreas vestindo, né, essa roupagem de inovação, uma vez que elas não são intituladas, né, enquanto uma área de inovação? Então, duas perguntas em uma, assim, que passo aí para vocês. Se a gente compreender cultura como a soma dos hábitos e dos modos de fazer diários, essa cultura orientada para a inovação
que a gente pode compreender como geração de valor, né? Seja ele qual for o valor. Eu não concordo particularmente quando a gente entende que inovação é apenas você gerar receita, né? Porque eu entendo que tempo também é um valor e é um valor importantíssimo. Então, quando você consegue otimizar processos, você está inovando e não necessariamente você está conseguindo mudar lá a última linha da receita do demonstrativo da sua companhia. Então, conseguir orientar esse jeito de fazer diariamente, essa capacidade de realização, eu entendo que é quando a gente fala de cultura de inovação, né? É exercitar o não conformismo, é exercitar novas perspectivas, é exercitar um pensamento lateral e a capacidade de colaboração, né? É fato que múltiplos olhares rendem múltiplas perspectivas e você consegue ter uma abordagem muito mais consistente para uma situação. Então, como que a gente exercita esse aspecto da cultura de inovação, né? Quando a gente olha para uma organização, eu penso que aí é muito importante a gente reconhecer as coisas que acontecem e que muitas vezes, por condicionamentos justamente dos modelos de negócio e do ambiente organizacional, que muitas vezes ele se orienta apenas pelo lucro, a gente acaba não valorizando as iniciativas que de fato têm um potencial de inovação, né? Então, quando você reconhece aquela pessoa que está no chão de fábrica e que sugere colocar em prática um novo jeito de operar um equipamento, porque aquilo vai reduzir desperdício e vai melhorar a produtividade, você está fortalecendo aquele ambiente. Você está se mostrando aberto para reconhecer novos jeitos de fazer. Mas isso tira da zona de conforto, isso requer com que a gente pense, isso requer com que a gente aceite, com que a gente faça uma análise crítica, com que a gente tenha essa capacidade de diálogo, né? O que veja é muito engraçado, porque a gente fala em transformação digital. Sem dúvida, a tecnologia nos ajudou a conectar, a automatizar atividades que até então elas não tinham necessidade, elas poderiam ser de fato automatizadas, mas ela também nos tirou um pouco essa capacidade de fazer as sinapses, né? De conversar, de dialogar, de ter essa empatia, de olhar no olho da pessoa e conseguir perceber que ali tem uma pessoa que pode, enfim, contribuir de fato para aquele processo. Então, acho que a cultura de inovação ela consiste em reconhecer a potencialidade das pessoas e utilizar de uma metodologia que me permita ter mais eficiência nos meus processos, porque também não basta a gente simplesmente sair fazendo, né? É preciso ter um direcionamento de investimentos, é preciso ter um sistema com blocos de suporte através de sistemas que me auxiliem, é preciso ter processos bem definidos, é preciso ter uma clareza de papéis e, acima de tudo, como é que você forma a cultura? Quando você tem um propósito bem definido. Que é esse propósito que o Fernando comentou antes, que vai me permitir identificar se eu quero estar dentro dessa companhia, se eu quero estar a serviço dela, se eu quero deixar o valor que eu tenho contribuir para a proposta de valor dessa companhia. Então, essa clareza, todo esse sistema, né? E aí você começa a operar, e aí você começa a repetir e a insistir para criar essa nova lógica. Eu concordo com o Roberto, eu acho que ele é até mais prático do que eu, talvez na condição da conversa. O que eu gosto de definir, primeiro, um exemplo, enquanto o Roberto estava falando, eu lembrei de um exemplo que aconteceu recentemente, né? No começo desse ano, finalzinho do ano passado, o CEO do MEC foi demitido, né? Porque ele era um cara que elevou o valor da companhia, abriu novos canais, transformou a organização, mas ele tinha rompido com o valor cultural da companhia e
ele acabou sendo demitido. Então, para mim, o que eu gosto de falar sempre é que, para mim, cultura é tudo aquilo que você tolera, né? Então, a maioria das pessoas, elas acreditam, essa é a minha interpretação, né, que um plano perfeito pode transformar as organizações, né? Se ele estiver bem comunicado, as pessoas vão fazê-lo sem titubear, né? Mas, na minha opinião, eu acho que isso não é tão verdade assim, né? Eu gosto muito de uma frase de um pensador inglês que ele diz assim que aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você tem a dizer, né? Isso foi dito lá no século XIX. Né? Para mim, então, cultura é tudo aquilo que a gente tolera, né? Aquilo que a gente não consegue expressar nas palavras, nem no memorando, numa rede social, mas aquilo que fica ali invisível, até como eu falei do livro, né? No comportamento de cada membro da organização, fazendo com que, de maneira avassaladora, tudo aquilo que fazendo com que atuando de maneira avassaladora sobre tudo aquilo que você escreveu, né? Então a gente precisa ter, eu concordo com o Roberto quando a gente diz que a gente precisa ter muito claro que tipo de comportamento a gente quer construir, né? Como é que a gente quer isso? O que a gente não, o que a gente aceita? O que a gente desaprova nessa organização, né? A gente tem que partir daqui, né? A partir dessa definição, né? E aí eu acho que a gestão é o principal guardião disso, né? É ali que a gente cria essa segurança psicológica quando a gente está falando sobre inovação, né? Que é isso que as organizações precisam, né? Quando eu quero construir uma cultura de inovação, eu preciso estar aberto ao erro, né? Ao risco, ao aprendizado. Isso significa que eu preciso desenvolver uma cultura psicológica naquela organização, né? E eu acho que o segundo passo é não tolerar de maneira alguma, cara, qualquer atitude que seja contra aquilo que culturalmente a gente quer construir, né? E é essa hora que a gente tem que olhar para o nosso colega do lado, né, que acabou de rir de uma ideia que alguém deu, né, e falar assim, ô amigão, esse comportamento não é aceito aqui. Então, eu acho que o que mais mata as organizações são esses comportamentos invisíveis, culturais, né, e que eles estão ainda muito presentes nas organizações e que diminuem o poder das transformações, né? Porque quando eu estou numa mesa e aí alguém ri de uma ideia, alguém interrompe o outro amigo enquanto ele está tentando explicar o projeto dele ou não consegue ter empatia para entender a outra realidade, né? A gente vai limitando. Isso na alta gestão é perigosíssimo, né? Quando o diretor, um gerente, um presidente, né, ele acaba cortando ou, de alguma maneira, emitindo sinais de desaprovação na frente de todo o time sobre uma nova ideia. Estou pegando uma coisa muito pequena, mas essas coisas muito pequenas é quem destroem culturas de inovação, né? Na minha opinião. Quando alguém se posiciona assim, né, que está no nível hierárquico ainda, porque as organizações são hierárquicas, a gente percebe que as pessoas naquela segunda reunião já falam menos, dão menos ideias. Na terceira reunião é menos ainda. Então, as pessoas aí elas vão dar ideias que são muito próximas do core de atuação daquela empresa, que é uma coisa muito certeira, que não tem alto risco, que de fato a gente não vai conseguir, no fim de tudo, construir alguma coisa de valor. Então, isso é muito importante. Para mim, então, cultura é tudo aquilo que a gente tolera. Se eu tolerei isso, isso faz parte da minha cultura, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar muito com aquilo que a gente tolera. Aí, quando você fala sobre como a gente envolver outras áreas, eu acho que a gente tem que refletir sobre até o papel, né, dos profissionais no futuro, né? A gente vê muito que as pessoas precisam ser polimatas, né? Elas precisam saber fazer várias coisas cada vez mais, né? E isso é o futuro do trabalho, né? Quando a gente fala sobre isso, quando eu falo assim de maneira certeira, pessoal, é a minha opinião, tá? Não quero dizer que aquilo que eu estou falando é exatamente aquilo que vai acontecer. Se alguém está interpretando diferente, que está assistindo, eu peço desculpas. Mas quando a gente fala sobre o futuro do trabalho, a gente fala muito sobre isso, né? Naquilo que eu leio as pessoas vão ter que navegar, né? As competências delas vão ter que ser, elas vão ter que conseguir navegar em várias atuações ao mesmo tempo. E se a gente olha sobre cultura de inovação, a gente vai perceber que diversidade é um fator importantíssimo, né? As empresas que colocam diversidade, seja ela em qualquer nível dentro das organizações, elas conseguem reter maiores valores. Então, eu não vou falar de dados aqui, porque eu não quero mentir, mas é só você colocar em português ou em inglês e pesquisar o quanto que diversidade melhora o faturamento e o engajamento das organizações, que vocês vão encontrar uma série de dados
mostrando a importância, né? A gente tem um exemplo aqui dentro da Duas Rodas muito legal. A gente tem um processo, a gente tem uma plataforma de inovação colaborativa onde consumidores externos podem dar ideias, né, de novos produtos, e chegam muitas ideias de projetos, né? E como o Roberto falou, ideia é um commodity, né? Existem aos milhares. Você chuta o mato, sai uma ideia, né? E ela não tem valor algum, né? Ela é importante porque ela é uma fagulha criativa para a gente criar alguma coisa, mas ela por si só não vale nada, assim, né? E como é que a gente avalia tantas ideias que chegam, né? A gente criou um processo que é um processo de meio que um canvas de inovação, em que quando tem muitas ideias a gente pega e manda um e-mail para todos os nossos colaboradores. Olha, existem várias ideias que entraram no nosso pipeline de avaliação e a gente precisa de braço, né? Ou seja, de disposição intelectual de qualquer colaborador que queira nos ajudar a avaliar se aquelas ideias são boas. E aí a gente manda para todo mundo da organização. Então, não importa se o cara trabalha no almoxarifado, se ele trabalha em TI, se ele trabalha no jurídico, né? As pessoas se candidatam, a gente aleatoriamente escolhe elas e a gente rapidamente, no processo colaborativo, a gente ensina como é que é o Canvas, o que cada quadro do Canvas significa, o que essa pessoa precisa trazer de informações para validar se aquela ideia tem um potencial ou não. Isso é no nível muito simples, tá, pessoal? Depois a ideia é avaliada profundamente, só para a gente fazer com que o funil seja mais rápido de avaliação. Então, a gente distribui isso. Em vez de a gente ficar abraçado com todas as ideias, uma única pessoa, um único departamento tem que fazer essa avaliação, não. Por que eu não deixo com que as minhas pessoas, em qualquer área, também desenvolvam novas habilidades, né? O Roberto falou sobre habilidades, né? E eu preciso desenvolver essas habilidades que a gente chama hoje de soft skills, né? De ajudar a resolver problemas complexos, de utilizar criatividade, inovação dentro dos processos, e não importa em qual área você esteja, né? E isso é muito importante a gente fomentar, porque no futuro possível e provável, né, a gente vai encontrar uma substituição de força por máquina, obviamente, né, na automação, e vai ficar disponível aqueles trabalhos que exigem o que a máquina, por enquanto, ainda não faz, que é um pensamento criativo, inovador e resolução de problemas complexos não lógicos, né? Então, é aí que entra o fator humano. Por isso que a gente conseguir treinar essas pessoas desde agora, para que elas entendam a complexidade e como elas podem se movimentar, inclusive, é muito importante. Então, eu não sei se eu cheguei a responder, mas eu falei, mas eu acredito que foi endereçado à necessidade. Respondeu sim. Beto, não sei se quer complementar alguma coisa sobre essa mesma questão de outras áreas, pensar, propor inovação, fazer inovação. A gente acabou permeando isso, né? Eu acho que é tão importante quanto liberar esse potencial criativo é reconhecer ele. É essa a questão. A gente vive em estruturas. Quando eu falo de novo, quando eu falo a gente, né? Via de regra, o mundo corporativo, né? Se nós fôssemos olhar ele como um time de futebol, né? A área comercial é o centroavante. A gente acaba dando mais destaque, mais relevância àquilo que é feito ali, né? O que se reflete em vendas. Porém, essa bola não chega para esse jogador se não tiver toda uma estrutura. E aí nós somos falhos em reconhecer os talentos de toda a estrutura. E eu acho que esse é um aspecto, a gente conseguir reconhecer, né? A gente vai errar muito até que a gente aprenda a fazer isso, né? Porque quando você reconhece um talento, talvez você vai estar deixando de reconhecer outro talento. Mas é importante a gente fazer essa roda girar e a gente liberar esse potencial criativo, porque, de novo, nenhuma organização ela consegue se sustentar apenas com um pilar, né? Uma boa ideia não salva um ecossistema ruim, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Às vezes as pessoas acham que a solução dos nossos problemas e de qualquer organização é desenvolver um projeto interessante ou criativo ou inovador, assim, que ela vai salvar a organização. Só que quando eu não consigo transferir esse valor na minha cadeia, na minha força de vendas, na minha comunicação, no meu pós-vendas, em qualquer área da minha organização, e que isso seja refletido no meu consumidor final, lá, esse poder se esvai, né? Esse valor adicional que foi criado pelaquela inovação, ele se esvai totalmente.
Por isso que esse é o grande também desafio que eu percebo, assim, né? Não é só você construir uma cultura que abrace oportunidades, que gere ideias, que incentive o erro inteligente, que seja externamente aberta, que seja criativa, se a gente não conseguir construir uma cultura que tenha uma cadeia sustentável para levar essa inovação. Porque se em qualquer área dessa cadeia eu quebro, né, qualquer elo eu rompo essa cadeia, é muito difícil que a gente consiga ter sucesso. E aí a gente acaba colocando a culpa no pessoal que acabou desenvolvendo o projeto, né? Ah, a gente não vendeu porque o pessoal não desenvolveu o projeto. E aí a gente tem, quando eu tenho um boi com carrapato, eu trato o carrapato ou mato o boi, né? O que as pessoas fazem é matar o boi, né? Tipo, inovação que não está dando certo, né, pessoal? Vamos acabar com aquela área ou vamos demitir aquelas pessoas, né? Então, é um processo que a gente tem que ter muito cuidado, assim, e olhar de maneira contextual, assim, né? Eu não posso querer que alguém ou uma área salve um ecossistema ruim, né? Eu preciso pensar no ecossistema todo. Será que o meu ecossistema está pronto para levar aquela inovação, para fazer isso? Por isso que é uma coisa muito cultural que precisa vir de baixo para cima, né? E que todo mundo tem uma corresponsabilidade por isso, né? Senão a gente vive também um outro grande dilema, né? Que é esse dilema de que a gente não está vendendo inovação porque a gente não está desenvolvendo coisas boas. Às vezes você vai perguntar para o cara, ele não consegue nem te explicar o projeto que você colocou no mercado, o cara de vendas, né? E aí você pensa, mas claro, né, amigão? Você não conseguiu nem compreender o valor da inovação, então isso tem um erro ali de comunicação, né? Como é que a gente vai conseguir tirar valor disso, né? Então isso é bem importante a gente deixar também no radar. Valeu, caras. Um abração. Boa semana aí para vocês. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.